O documento, o conjunto de propostas está num documento, acho que todas as entidades estão com esses documentos disponibilizados, vocês podem acessar e ver e conferir todas as propostas com maior detalhe, né? O que é que nós estamos propondo em termos de imposto de renda? Bom, nós estamos propondo primeiro terminar com essa isenção de lucros e dividendos distribuídos na pessoa física, né? Mas também tem uma reformulação na tabela de alíquotas do imposto de renda, por exemplo, aumentar o limite de isenção para 3 mil reais, ou 3 salários mínimos, mais ou menos, né? Isso aí desoneraria 11 milhões de trabalhadores, de pessoas, né, de brasileiros. E também instituir faixas de alíquotas maiores, por exemplo, mas para as mais altas rendas, indo até 45%. Nós estamos tratando de implementar finalmente, né, do imposto sobre grandes fortunas, porque vejam, desde 1988, na Constituição Federal, esse imposto já foi instituído, mas ele nunca foi regulamentado, ele nunca aplicado. Mas como é que é essa proposta também, né? Nós temos, a partir de 10 a 40 milhões, nós temos uma alíquota de 0,5%, depois de 40 a 80 milhões, nós vamos ter uma alíquota de 1%, e acima de 80 milhões vai ser uma alíquota de 1,5%. Bom, o que nós precisamos fazer nesse momento é justamente mobilizar a sociedade para que a nossa estrutura tributária seja alterada e se gere, neste momento, mudanças urgentes que visam dar ao Estado brasileiro capacidade de produzir todos esses investimentos e todas as atividades que o Estado precisa produzir. O fundamental nessa reforma é desonerar quem ganha menos, portanto, liberar mais salário para que aquelas pessoas tenham maior poder de consumo e tributar os ricos que têm muita riqueza, muito patrimônio, muita renda, para que eles financiem proporcionalmente mais e melhor o Estado brasileiro. Mas o momento de urgência exige medidas muito rápidas, muito efetivas e pontuais para dar rapidamente ao Estado uma capacidade de arrecadação melhor e mais consistente. Essa medida exige uma mudança legislativa, isso exige um posicionamento da sociedade, portanto, mobilizar as organizações, seja de trabalhadores, seja as organizações da sociedade civil, seja os parlamentares, deputados, senadores, prefeitos, governadores, mobilizar todos eles e mobilizar o setor empresarial para que todos converjam para uma estrutura tributária adequada para financiar aquilo que o Estado deve promover, significará também um resultado positivo para a sociedade. E aí a gente vê que uma parcela pequena da população brasileira, então as grandes fortunas, está estimado aí que é menos de 3% da população brasileira, esses ampliaram na crise em mais de 30% a fortuna deles, né? Então isso é, sabe, hediondo, sabe? Isso é criminoso, isso não pode continuar assim, né? E todos nós sabemos que os países do mundo taxam as grandes fortunas, taxam herança, porque não é correto, sabe, que uma geração de ricos, né, vai sustentar gerações e gerações e gerações de pessoas que não trabalham, que não contribuem com o desenvolvimento, que pega a riqueza e vai especular, não gera um posto de trabalho, isso não pode mais. Agora, sem mobilização na base, né, sem pressão, né, dos trabalhadores, nós não vamos para lugar nenhum. Nós estamos vendo aí os balões de ensaio que o ministro Guedes vem colocando, né? Uma é tirar 2% do fundo de garantia dos trabalhadores, vai em cima do trabalhador de novo, né? Diminuir, em vez de aumentar as faixas do imposto de renda, ele vai lá e vai diminuir e ainda tirar isenções. Então, essa desigualdade, esse abismo social vai aumentar. Se realmente tivesse a vontade de demonstrar à sociedade que realmente nós vamos partir por uma coisa séria, a primeira coisa que tem que ser feita é a correção da tabela do imposto de renda. Nessa PEC 45 não fala da questão progressiva dos impostos. Então, parece mesmo que é um conluio, né, dos poderosos tentando fazer, nesse momento, uma coisa rápida, prestar conta para o grande capital e passar e deixar, mais uma vez, os trabalhadores sendo penalizados. E esse é um tema que nós temos que ter a capacidade de capilarizar para os trabalhadores através das centrais e dos sindicatos, para que a gente possa deixar muito claro, olha, a tributação dessa forma é que é responsável por você não ter saneamento básico, por você não ter educação de qualidade,
impeditiva de você poder fazer uma compra melhor. Teve um país que os ricos pediram para o governo tributar mais eles mesmos. Ou seja, o tema que nós estamos falando é de justiça. Se não houver mudança na reforma tributária e da forma que está sendo sugerida, o pobre cada vez vai ser mais pobre e o rico cada vez mais rico.